Contexto. A guerra, ou então revolta dos Boxers, foi um levante popular anticristão e anti-ocidental considerado de caráter xenófobo e tradicionalista, ocorrido em praticamente todas as províncias do norte da China entre o final de 1899 e 1900. A Guerra dos Boxers aconteceu durante a dinastia Qing, com o objetivo de expulsar os estrangeiros dos territórios chineses. Esta rebelião contou com o apoio dissimulado das autoridades locais e da própria imperatriz Tizu. Os Boxers, nome dado pelos estrangeiros ocidentais em analogia ao boxe, são uma das várias outras seitas secretas chinesas que se auto-intitulavam Yatuan, ou então, em português, Punhos da Justiça e da Concórdia. Era um grupo ultranacionalista dedicado ao boxe chinês, o qual era exibido como demonstração de força nas áreas rurais para recrutar homens jovens e desempregados em função da seca. Causas da guerra. As causas da guerra dos Boxers resultaram do acúmulo de humilhações imperialistas, agressão cultural e uma severa crise climática e econômica que devastou o norte da China no final do século XIX. O principal fator foi a exploração promovida pelas potências ocidentais e pelo Japão. Após derrotarem a China em conflitos anteriores, como as guerras do ópio, esses países dividiram o território chinês em esferas de influência e impuseram os chamados Tratados Desiguais. Essas medidas retiraram a soberania da China, controlando seus portos e garantindo imunidade jurídica aos cidadãos estrangeiros, que cometiam abuso contra a população local sem sofrer punições pela lei chinesa. Esse cenário de submissão foi agravado pela forte agressão cultural trazida por missionários cristãos ocidentais. A chegada massiva desses religiosos desestruturou a vida comunitária nas aldeias. Apoiados pelo poder militar de seus países, os missionários interferiam em disputas locais de terras e protegiam os chineses convertidos, isentando-os de impostos tradicionais. Para a maioria da população, a destruição de templos budistas e a rejeição ao culto dos ancestrais eram vistas como uma afronta direta à identidade e às tradições da nação. Por fim, a ruína econômica e uma sequência de desastres naturais funcionaram como um estopim para a revolta. Entre 1897 e 1899, a província de Shandong sofreu com secas extremas seguidas por enchentes catastróficas do Rio Amarelo, gerando fome crônica e deixando milhares de camponeses desabrigados. Ao mesmo tempo, a construção de ferrovias e telégrafos pelos ocidentais destruiu os empregos tradicionais de barqueiros e carregadores locais. Desesperada e sem perspectivas, a população culpou os estrangeiros pela ira dos deuses, aderindo em massa ao misticismo da Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros para iniciar o conflito. Toda essa devastação e revolta popular serviram de combustível para o surgimento dos Boxers. Mas quem foram os Boxers? Os Boxers, na verdade, tiveram seu nome dado pelos homens ocidentais, provavelmente missionários cristãos estadunidenses que relacionaram esportes, artes marciais e calistenia praticada. O grupo, originalmente, se chamava Yatuan, como já citado, ou seja, punhos justos e harmoniosos, e originou na província costeira de Shandong, no norte do território, que era um palco de agitações, seitas religiosas e sociedades marciais. Eles realizavam rituais e as atividades que envolviam prostrações, rodopiários de espadas e cânticos de encantamento às divindades, acreditando que os soldados do céu descenderiam para ajudá-los a salvar a China das invasões estrangeiras. Esses lutadores não utilizavam armas de fogo, mas sim espadas e lanças. E, por mais que as mulheres não pudessem se juntar às unidades, elas formaram as Lanternas Vermelhas, participando da cura de soldados atacados e estando eternizadas no folclore chinês como sobrenaturais, tendo o poder de andar sobre a água, voar, incendiar casas de cristãos e parar armas opressoras. O conflito. As primeiras manifestações iniciaram como pequenos atos de vandalismo ao norte do Império, destruindo qualquer marca da cultura ocidental, como telégrafos e estradas de ferro,
se agravando com a perseguição contra estrangeiros e cristãos. O movimento ganhou o apoio do governo chinês em janeiro de 1900, após a imperatriz emitir decretos na defesa dos boxers. Em junho de 1900, os boxers cercaram instalações diplomáticas estrangeiras, o que desencadeou o envio de tropas por 8 potências: França, Grã-Bretanha, Hungria, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Itália e Japão, para tomar Pequim. Esse ato foi considerado pela imperatriz uma violação e declarou guerra a esses países. Durante 2 meses, houve intenso conflito entre as forças chinesas e os 20.000 soldados dos aliados, causando a derrota dos boxers e do exército imperial, além da tomada da capital. Consequências. A principal consequência do conflito foi o Protocolo Boxer, um acordo assinado em 7 de setembro de 1901 e que impunha o pagamento de 450 milhões de taéis de prata em 39 anos, além da execução de todos os funcionários do governo que apoiaram os boxers. Tal acontecimento levou ao surgimento de várias reformas, como as novas políticas, que substituíram o sistema de ensino clássico chinês pelo liberal e eliminaram o sistema de exame imperial. Também simplificaram a burocracia central e renovaram as políticas de tributação. Isso aumentou o nacionalismo do país e as lutas contra a dominação estrangeira e contra a dinastia Qing, culminando na Revolução de 1911, que derrubou o império. O fracasso do movimento Boxer foi o catalisador direto para o surgimento do Kuomintang, KMT, transformando o nacionalismo chinês de uma revolta camponesa mística em um movimento político moderno e revolucionário. Entre 1899 e 1901, a revolta dos Boxers funcionou como um despertar nacionalista primitivo, movido pelo desespero de camponeses que usavam as artes marciais e o misticismo para expulsar os invasores imperialistas. Ao ser violentamente esmagado por uma coalizão de potências estrangeiras, o movimento deixou uma lição clara para a elite intelectual da China. O isolacionismo e a tradição não venceriam as armas modernas. O país precisava de ciências, tecnologia e de uma profunda reforma política para sobreviver. Além disso, a derrota expôs a total falência da dinastia Qing. A monarquia aliou-se aos boxers e, após o fracasso, aceitou termos humilhantes e dívidas astronômicas impostas pelo Ocidente para conseguir se manter no poder. Essa submissão destruiu a legitimidade dos imperadores perante o povo. O sentimento nacionalista, que antes tentava defender a coroa contra os estrangeiros, mudou de alvo e passou a exigir a derrubada da própria dinastia, visto agora como fraca e traidora. Nesse cenário de humilhação e caos pós-Boxer, o médico Sun Yat-sen percebeu a urgência de uma modernização radical. Em 1905, ele unificou as diversas sociedades secretas e grupos rebeldes remanescentes para fundar a Liga Jurada, organização que arquitetou a Revolução de 1911 e derrubou o sistema imperial. Em 1912, essa liga foi formalmente reorganizada como Kuomintang, Partido Nacionalista Chinês. O Kuomintang herdou o desejo da soberania dos boxers, mas substituiu o misticismo do passado por um programa político estruturado nos 3 princípios do povo: nacionalismo contra imperialismo, democracia republicana e bem-estar social. O nacionalismo, ou então Minzu, defendia a libertação total da China do controle e da exploração do imperialismo ocidental e japonês. Buscava também unir as diferentes etnias do país sob uma identidade nacional unificada e forte. Já a democracia, Minquan, defendia a substituição da autocracia imperial por um governo republicano constitucional moderno. Sun Yat-sen propunha um modelo baseado em 5 poderes: os 3 ocidentais, executivo, legislativo e judiciário, somado a 2 tradicionais chineses, o exame público e o controle e censura governamental. Já o bem-estar social ou subsistência, Mincheng, defendia uma linha econômica de justiça social e anticapitalismo regulatório. O partido propunha uma reforma agrária para garantir terras camponeses, a limitação do poder dos monopólios privados e o controle estatal sobre indústrias estratégicas e transportes,
buscando evitar pobreza extrema e exploração interna. Atualmente, grande parte dos historiadores chineses retrata os boxers como um símbolo de patriotismo e amor à cultura, ressaltando, porém, o fato de muitos deles serem xenofóbicos e agressivos.